Se você tem entre R$2.000 e R$2.500, será que vale mais a pena você comprar um notebook de entrada, como esse daqui que eu vou mostrar no vídeo, ou já vale a pena você ir direto em um iPad? É isso que eu vou tentar responder para você. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lito, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem? E ó, se você curtir esse tipo de vídeo, se eu te ajudar até o final, não esquece depois de deixar um like aqui e comentar aqui embaixo a ideia para o próximo vídeo. Afinal de contas, esse comparativo foi uma ideia desse comentário aqui, ó, que pediu um comparativo do iPad com um notebook barato, qual que valia mais a pena. Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, eu tenho aqui um iPad 11, o iPad de 11ª geração, com o chip A16 Pro da Apple, que você encontra hoje na Shopee. Varia muito o valor dele, entre R$2.450 a R$2.750 mais ou menos, é quanto ele tá custando agora. Dá uma ligada aí no preço dele. Cara, a loja que mais vende na Shopee é original, vem lacrado, com garantia da Apple, tudo certinho, tá? Dá pra parcelar inclusive, a gente sempre manda lá no grupo de ofertas, o pessoal compra bastante. A gente aqui do estúdio também já comprou esse iPad lá na Shopee, tá? E do outro lado nós temos um notebook barato. Qual que é o notebook mais barato que você consegue comprar hoje? Bom, Asus VivoBook Go. Asus VivoBook Go com Ryzen 5 na Amazon, onde você encontra mais barato. Quando ele tá barato, ele custa mais ou menos uns R$2.200, R$2.300, R$2.400. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, ele tá até muito caro, ele tá R$2.800. Eu aconselho que você nunca compre ele por esse valor, tá? Mas quando tá em promoção, custa uns R$2.400, o que é o mesmo preço do iPad, então é justo a gente comparar. Logo de cara, já vou te falar o seguinte. Esse aqui é o Asus VivoBook Go. Ele tem um Ryzen 5 da série 7000, um Ryzen 5 que, apesar de ser um Ryzen 5, ele é um processador de entrada, é um processador para uso mais básico, tem 8 GB de memória RAM, não dá para fazer upgrade, ok? E ele tem uma tela do tipo TN, que é a tela mais básica que existe aí hoje na indústria, né? Aquela tela que se você olhar de lado, você não enxerga muito bem as cores são muito lavadas, é o principal ponto negativo desse notebook. Por isso, ele só vale a pena comprar para quem precisa muito de um notebook muito barato, quando ele está na faixa dos R$2.200, R$2.300. Mais do que isso, não vale. Porque por R$2.800, por exemplo, que é quanto ele está custando hoje, cara, você já encontra Lenovo Slim 3, que é um notebook muito melhor, não só do que o próprio Asus aqui, mas é um notebook até mesmo melhor do que o próprio iPad que eu vou mostrar no vídeo, tá? Então, esse comparativo é de fato com um notebook barato para ver se atende você. Primeira coisa que você precisa saber então. Bom, o Asus VivoBook é um notebook todo de plástico, a tela é do tipo TN, mas mesmo assim ele tem conexões, né? Coisa que o iPad não tem. Tem saída HDMI, USB-A, USB-C que transmite dados, não carrega o notebook, tá? Para carregar tem que ser aqui, ó, na porta de carregamento dele. Tem aqui a entrada e saída de fone de ouvido e microfone, na outra lateral, mais uma USB tipo C. O teclado dele é full size, mas não é retroiluminado, ok? Ele é todo de plástico e ele é muito leve, tá? Muito fino, inclusive, também, ó. É um notebook relativamente fino, bem leve. Na parte de trás só tá escrito Asus VivoBook, pega um pouco de marca de dedo, tá? E é, como eu falei, todo de plástico, esse design um pouco mais simples, tá? Ele já vem com Windows, se você comprar a versão com Windows, ou com Linux, se você comprar a versão com Linux, né? Mas é super fácil de você instalar o Windows. Ele também tem aqui uma webcam básica, tem aqui, ó, abertura e tem o fechamento da webcam. Já já a gente compara ela com a webcam do iPad. Já aqui do lado nós temos o iPad 11. Bom, primeira coisa que você precisa saber, ele já não é de plástico, isso aqui já é metal, alumínio. Então assim, é muito mais premium do que o notebook que eu acabei de mostrar, né? Tem aqui o logo da Apple, tem uma câmera aqui atrás com flash. Na lateral, 2 botões de volume, cima e baixo. Botão de ligar e desligar, que inclusive é um leitor de digital, funciona super rápido, ó. Vou colocar ele aqui para destravar. Ah, já destravou já. É só de colocar o meu dedo aqui, já destrava. É muito, muito rápido, tá? Tem aqui também 2 alto-falantes em cima e 2 alto-falantes na parte de baixo, além da USB-C para você conectar acessório ou carregar ele também, tá? E além de tudo isso, tem aqui uma conexão para capa teclado, que eu vou falar mais para frente. Tem a opção de você comprar a capa teclado da Apple ou de outras marcas, como da Logitech, por exemplo. Não é barato, mas é muito boa, ou até mesmo a mais barata que você puder encontrar, que eu fiz isso nesse vídeo e eu vou mostrar para vocês também. E temos aqui a câmera frontal. A tela do iPad já é uma tela muito melhor do que a do notebook. É claro que essa tela dele é uma tela bem menor do que a do notebook, né? O notebook tem 15 polegadas, né? A do iPad é bem menor, mas a qualidade é muito maior, porque a quantidade de pixel dessa tela é maior, a resolução dela, você não consegue enxergar o pixel. Além disso, é uma tela do tipo IPS, LCD. Então, você pode olhar de lado,
que apesar do reflexo gigantesco da luz que tem aqui no estúdio, você continua enxergando essa tela, né? Vocês estão vendo aí outros takes, ele na minha mão. Então é uma tela perfeita para você ver vídeo, filme, conteúdo, é muito bom. E aí entra o primeiro ponto. Quer comprar um aparelho para ver filme, para ver conteúdo? Nem pense em comprar um notebook dos baratinhos, porque os notebooks baratos não têm telas muito boas. O iPad é muito melhor para isso. Além do fato de que a bateria do iPad dura muito tempo. Você consegue usar ele o dia inteirinho, tá? Sem sombra de dúvidas fora da tomada. Se você utiliza pouco, você consegue utilizar ele mais do que um dia. Já um notebook como esse daqui, a bateria dura mais ou menos de 3 a 4 horas. Então é bem pouco perto do iPad, tá? Então o iPad ganha em bateria e ganha em tela. Bom, mas às vezes você quer comprar um iPad para fazer uma reunião, ver videoaula e as pessoas também te enxergarem. Qual que é a diferença das câmeras, né? O iPad tem a câmera de trás e também tem aqui a câmera frontal, né? No caso do notebook, só tem a câmera de trás. E a câmera frontal grava, né, em HD. Bom, eu vou aqui agora, neste exato momento no estúdio, fazer um teste com essa webcam. Olha só, vocês estão me vendo e ouvindo com a webcam, com a câmera frontal do iPad. Não é mil maravilhas, tá? Mas aqui no estúdio também não é um lugar ideal para testar. Quando você está num ambiente mais iluminado é melhor. Mas tá aqui, dá para você me ouvir bem, dá para você fazer uma videoaula, né? Ou uma reunião. Vamos ver agora no caso do notebook, como é que é. E, bom, esse aqui é a câmera e o áudio do notebook. Do iPad eu já tinha dito que não era muito boa, mas o do notebook é pior, tá? Do iPad é melhor a câmera e o áudio também do iPad é melhor. Mas aqui esse comparativo, os dois servem para você fazer reunião, para você fazer vídeo chamado. Mas, sem sombra de dúvidas, a do iPad é melhor. E para eu não ter que ficar falando aqui um monte de coisa que o iPad é ou não é melhor, eu já vou adiantar agora no começo do vídeo. O iPad é um aparelho melhor do que um notebook barato como esse daqui. Para você ter um notebook melhor do que o iPad, você precisa gastar um pouco mais. Na faixa dos R$3.000, você já consegue comprar um Lenovo Slim 3, por exemplo, que já tem uma tela IPS, um processador muito mais forte, aceita upgrade de memória RAM. Aí sim é uma máquina muito top. Mas esse daqui, um notebook de entrada como esse Asus VivoBook, não tem o que falar. O iPad é melhor, mas tem coisas que só dá para fazer no computador. E talvez por isso você vá querer comprar ele. Por exemplo, caso você queira usar ele no caixa da sua empresa e o aplicativo que você usa para caixa só tem para PC, não tem o que fazer. Tem que comprar o PC. É claro que também tem outras vantagens. No caso do notebook, eu consigo usar ele como um notebook, com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo e outros aplicativos que só tem para notebook, além de conseguir jogar alguns jogos que também só tem para PC. Mas tem uma coisinha aí que você precisa saber. No caso do iPad hoje em dia, né, você não precisa ter Android, tá? Você pode ter Android, iPhone, não importa. Você consegue usar ele, seja com o seu Android, com o seu iPhone, muito bem. Então você não precisa ter aparelho da Apple. E hoje em dia ele está aceitando muito bem multitarefa. Quando eu abro um aplicativo como o Google Chrome, por exemplo, eu consigo vir aqui, deslizar meu dedinho aqui, olha, e tornar o Google Chrome em janela e colocar a janela aonde eu quiser, do tamanho que eu quiser, usar ele na vertical ou até mesmo na horizontal, colocando vários aplicativos ao mesmo tempo abertos. E esse modo multitarefa fica ainda melhor quando eu conecto um teclado e mouse. O iPad aceita qualquer teclado e mouse Bluetooth, tá? Mas eu até mesmo para esse vídeo em especial fui lá e comprei uma capa teclado da mais barata que eu achei pro iPad. Infelizmente, a única que chegava mais rápido era essa cor rosa. Eu não queria ter comprado a rosa, eu queria ter comprado a preta, né? Não combina nada com o meu iPad aqui, que é azul. Mas tudo bem, era a única que tinha para poder chegar rápido, então eu comprei para vocês verem. Vou deixar o link dela aqui embaixo no Mercado Livre. Custa em torno de R$280 uma capa dessa, tá? Bom, é uma capinha normal, tá? Tá aqui, ó. Você vem aqui e conecta assim o seu iPad, coloca aqui na capinha. E aí você tem uma capa para levar o seu iPad para todo canto, ó. Legal, aqui atrás tem a câmera dele, tudo certinho. Aí você vira aqui, ó, para poder mexer no iPad ou coloca ele aqui apoiado, olha só que legal. Mas, como diferencial, também tem o teclado. E aí, você coloca o teclado aqui, vem aqui no botão lateral, ó, liga a capinha, pronto, liguei. E agora quando eu mexo aqui, já aparece aqui, ó, o meu mouse e o teclado funciona. E, gente, usando isso aqui com a capinha é um negócio fantástico, basicamente vira um notebook. É claro que essa capinha especificamente que eu comprei muito barata não é tão boa, né? O mouse aqui não é tão bom, mas funciona perfeito como se fosse um notebook. E as possibilidades são muito grandes, eu posso até jogar, por exemplo. Dá uma olhada. Tá, e como que é usar o iPad como se fosse um notebook? Será que dá? Será que não dá? Bom, essa capinha, como eu mostrei pra vocês, custa de 250, no máximo R$300, né? Essa aqui é a rosa, porque a que tinha pra comprar, eu queria gravar logo pra vocês, então foi a que eu comprei. Na hora que você conecta aqui, coloca o iPad aqui na capinha, né?
Depois você vem, você pode ou não usar o teclado. Então, aqui no caso, tá com o teclado, né? Coloca o teclado aqui, apoia o L aqui, tem vários níveis de apoio, de inclinação. Você liga aqui o teclado e pronto, ó, já tá funcionando. O mouse já aparece na tela. Tudo do teclado funciona, então eu posso aqui aumentar o brilho, diminuir o brilho, posso aumentar o volume também, diminuir o volume, dar play, dar pausa, posso vir aqui ó, no multitarefa para poder abrir os aplicativos, tem movimento com o dedo também, então 3 movimentos abre o aplicativo, mais 3 movimentos troca entre o outro aplicativo, estou com o jogo aqui aberto, 3 movimentos de novo, troquei de novo no aplicativo, alguns outros aplicativos têm outros movimentos, então por exemplo, eu quero scrollar aqui, né, ir para baixo, ó, 2 dedos, vai para baixo como se fosse, cara, um notebook. É claro que esses teclados mais baratos, como é o exemplo desse aqui, não, é um teclado maravilhoso, né? A parte do teclado em si até que é bem normal, mas a parte do trackpad é muito pequena, não é da maior qualidade. Mas sim, dá para mexer. Mas se você quiser uma qualidade maior ainda, você pode comprar uma capa teclado da Logitech, por exemplo, ou até mesmo a própria da Apple, né? Que a própria da Apple é um pouco cara, a da Logitech já faz a mesma coisa e é mais barato. Ainda tem aqui um negocinho para você colocar a sua caneta aqui, deixar guardado aqui. Depois, se quiser, né, você pode mexer com a caneta ao mesmo tempo que você tá com o teclado aqui conectado. A digitação é muito boa, eu consigo abrir multitarefa, então ó, vocês estão vendo aí eu abrindo o Chrome com vários outros aplicativos do lado, colocando aqui do jeito que eu quero, ó, na hora de digitar. Cadê? Deixa eu clicar aqui para poder digitar, ó. Funciona bem, tá vendo? O Ctrl A aqui, ó, que no caso aqui vai ser o Command A, né? Funciona também, ó, Command A, Command C. Cara, perfeito, é um teclado perfeito, funciona perfeitamente, os comandos tudo igual. Agora, tem umas certas limitações, né? Por exemplo, no caso do Note, você consegue jogar com ele. No iPad, você também consegue, mas nem todo jogo vai ter suporte para teclado e mouse, tá? Outra coisa, no caso do computador, você pode baixar jogos de PC, emular, você tem a Steam, apesar do Ryzen 5 naquele computador não ser o suficiente para ser considerado um notebook gamer, né? Ele não roda tanta coisa assim, mas um jogo ou outro ainda aguenta. Esse aqui, se você quiser jogar jogos de PC, você vai ter que instalar um GeForce Now ou outro aplicativo de nuvem, mas dá para jogar os jogos da própria Apple Store. Dá uma olhada aí no Minecraft, por exemplo. Bom, mas mesmo não tendo a Steam aqui para o iOS, né, no caso aqui o iPadOS, eu ainda posso jogar, cara, olha aqui, os jogos que nós temos disponíveis na Apple Store, né? Eu coloquei aqui o Minecraft, tá com gráfico original, aumentei só o campo de visão aqui para deixar ele com um campo de visão maior. Olha, eu tô sentindo aqui que não tá a 60 FPS, deve estar uns 45 FPS. Mas tá ótimo, tá muito bem jogável aqui o Minecraft, dá pra você jogar com teclado e mouse, olha só que legal. Se você quiser tirar o iPad da capinha, né, você pode tirar também e jogar aqui com a mão, ó. Pronto, ele já aparece aqui na hora os controles, mas com o teclado e mouse fica ainda mais legal, né, e ó, tá normal. Eu posso conectar outro mouse também, se eu quiser, então eu posso conectar esse mouse aqui do lado e jogar como se fosse um notebook. Funciona bem, a única questão é essa, você, pra jogar, é os jogos que tem pra iPadOS. Você não vai ter tantos jogos assim. Existem alguns jogos da Apple AAA que tem na Apple, só que não está disponível para o iPad 11. Por exemplo, deu até uma travadinha. Novo Resident Evil Village não está disponível. Resident Evil 4 Remake não está disponível para o iPad 11. Mas alguns estão, como é o caso do Tomb Raider. Então dá para você comprar o Tomb Raider. Então ainda assim, tem alguns jogos legais e claro, nada te impede de baixar um GeForce Now e jogar os jogos da nuvem também. Você pode jogar um CS aqui, como se fosse um notebook. Ele aguenta, né? Claro. Por que não tem o Resident Evil aqui pro iPad? Porque ele não aguentaria rodar, né? No caso de jogos na nuvem, ele vai aguentar muito bem. Ele não aguentaria rodar porque você pode ver que no caso do Minecraft ele já tá no limite, né? Já tá aqui a uns 40 FPS, talvez até um pouco menos do que 40 que dá pra sentir aqui. Então realmente ele não aguentaria o Resident Evil. Mas os que aguenta, gente, tranquilo. Olha que legal, velho. Dá pra jogar com teclado e mouse. Nossa, travou insano. Ó, se eu clico aqui no ESC, clico 2 vezes, posso abrir aqui o multitarefa. Volta aqui pro jogo, posso vir aqui em opções, vamos ver aqui a questão de vídeo, como que tá, ó. Então tá aqui vídeo, primeira pessoa, eu não sei aonde tá as especificações para eu poder diminuir um pouco, porque aqui ó, favorecer desempenho, já tá no, acho que já tá no de boa, né, que tá a distância de renderização, dá para diminuir, mas 6 pedaços já é bastante, já é o suficiente. Menos do que isso fica demais. Vamos ver se mudou alguma coisa. Oh, caramba, eu sempre clico no ESC, não é o ESC. Esse aqui é o botão de voltar. Pronto, continuar o jogo. Vamos ver se mudou. Ficou melhor. Ficou melhor. Com 4 pedaços ficou melhor. Agora tá 60 FPS, dá pra sentir. Muito legal, né? E aí, ó, tem todos os movimentos normais, né? No caso aqui, como não tem outro aplicativo aberto, se eu clico 3 dedos aqui, né, ele vai para outro aplicativo que está em segundo plano. Se eu não tivesse nenhum aplicativo aberto, nada aconteceria. Então eu tô aqui com a
Apple Store aberta, 3 dedos para cima, eu mudo para Apple Store. 2 vezes aqui abro multitarefa, 1 vez aqui volto pro menu. Bem bacana, né? Dá pra usar tranquilo aqui só com teclado e com trackpadzinho. Outras coisas que dá pra você fazer aqui nesse modo, né? É usar planilha, colocar vários aplicativos lado a lado. E quando você quiser guardar ele, né? Você vem aqui, bloqueia aqui o iPad, coloca o teclado pra frente, olha, aqui. O teclado encaixa dessa forma e pronto. Tá pronto pra levar pra todo lugar. Se, não quero mais a capinha, não quero mais o teclado. Cara, tu vem aqui, remove o iPad da capinha, ó, super fácil, a capinha é de silicone. Vim aqui, removi a capinha, pronto. Tá pronto pra você usar ele normalmente. Então assim, pra muita gente isso aqui é mais que suficiente. Você tá usando ali o Google Planilhas, às vezes o Google Documents, ou você tá usando algum outro aplicativo, o Photoshop, por exemplo. Cara, eu posso vir aqui, olha isso. Isso aqui vira uma máquina de trabalho para muito designer, tá? Vim aqui, coloco o teclado para trás, coloco ele aqui no suporte. Então, ó, vem aqui com ele para frente, pronto. Vou endireitar o teclado aqui. Vou destravar ele aqui com o meu dedo para poder facilitar, pronto. Vou abrir aqui o meu Photoshop, olha só. Photoshop aberto, já estou aqui com o teclado conectado. Venho aqui e vou abrir um projeto de uma thumbnail que eu estava fazendo. Olha isso, eu tenho um notebook, cara. Isso aqui é o Photoshop, é o mesmo Photoshop do PC aqui. Venho aqui, mexo em tudo, cara, seleciono a minha camada, consigo fazer tudo aqui com o teclado, com o mouse, com precisão. Se eu quiser, claro, com a mão eu acho até mais fácil, mas enfim. Então assim, tem muita coisa que dá pra você fazer no iPad, mas tem que ver se o que você quer fazer dá pra fazer no iPad. Tem gente que precisa de um aplicativo específico que não tem pra iPad, você só pode ter pra Windows, aí vale a pena você ficar no Windows mesmo, né? E aí que o Windows ganha. Mas isso aqui é muito interessante pra muita gente. Mas é claro que na hora de jogar, apesar de nem o notebook nem o iPad ser ideais pra isso, esse notebook você tem variedades maiores de jogos que você consegue jogar, né? Então, ó, o Minecraft, que foi o mesmo que eu testei no iPad, primeiro que aqui roda muito bem, né? Tá a mais de 100 FPS. Claro, também trava, dá umas travadinhas, mas ó, tá rodando aqui a 90 FPS. Porém, aquela coisa, né? A tela não é muito boa de se ver, não é muito bonita, a tela do iPad é melhor, mas cara, não é inegável. Você quer jogar um joguinho ou outro, nenhum dos dois aparelhos é pra jogar, mas sem sombra de dúvidas o computador, você consegue uma variedade maior de jogos. Dependendo do jogo, você só vai ter aqui, né? Então, Minecraft tem nos dois, você consegue se divertir nos dois, mas aqui no Asus VivoBook eu consigo, por exemplo, abrir o Valorant e dar uma olhada aí como é que roda. Cara, roda aí de 70 a 80 FPS o Valorant nessa média. É mais suficiente pra você conseguir jogar. Não é competitivo, você não vai evoluir tanto no game, mas você vai conseguir jogar de 70 a 80 FPS. Então assim, um joguinho ou outro mais básico, você até consegue abrir aqui também. Agora, outra vantagem legal aqui do notebook são alguns aplicativos que só tem para notebook. São algumas coisas que você só consegue fazer aqui ou consegue fazer melhor aqui. Então, o Premiere Pro, por exemplo, um aplicativo de edição de vídeo, eu não sei se eu tô com ele instalado aqui, eu não tô com o Premiere agora, nesse momento instalado, que eu tive que desinstalar para instalar outra coisa aqui, mas o Premiere é um aplicativo que eu já abri aqui no Asus VivoBook, vocês estão vendo aí eu mexendo, eu consigo editar um vídeo, mas muito simples, sem efeito, mas dá para editar. Mas no iPad eu também tenho outros aplicativos de edição de vídeo, que eu também consigo fazer. Acho que o que pega mesmo é a questão, primeiro, do tamanho da tela. Então, apesar da tela do iPad ser muito melhor que a desse notebook, ele tem uma tela maior, então eu consigo dividir mais aplicativos aqui entre as telas. Então, ó, tô abrindo aqui um aplicativo de navegação de internet, o Google Chrome. Vou abrir agora do outro lado a Steam, ó. Venho aqui, coloco a Steam aqui desse lado. Eu consigo dividir melhor a minha tela, eu tenho mais espaço, apesar da tela não ser tão boa, né? Inclusive a Steam só fica nesse tamanho mínimo aqui, né? Pronto, coloquei aqui do lado. E mesmo assim ainda tenho esse outro aplicativo aqui aberto. Então tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Para a maioria das pessoas e para o uso mais básico, de fato o iPad sai na frente por ter uma tela melhor e por você conseguir fazer a maioria das coisas que você faz aqui. Mas em algumas situações tem algumas vantagens. Por exemplo, você quer jogar um Valorant, cara, não tem o que fazer. Você precisa ir para um notebook, né? Não tem muito para onde fugir. Sem contar, é claro, que o teclado aqui do notebook, junto com esse trackpad dele, é muito melhor do que esses paralelos que você compra para o iPad. É claro que se você comprar o teclado da Logitech ou da própria Apple para o iPad também vai ser muito bom, mas o que vem com ele, né, no caso do notebook, já é bom. No caso do iPad, você tem que comprar separado e se você pagar barato, não vai ser tão bom. Além das conexões, então você é uma pessoa que precisa de conexão. Cara, no notebook você tem a saída HDMI, você tem entrada USB para você conectar seus dispositivos, saída de fone de ouvido, ó, na outra lateral mais uma USB-C. No iPad você não tem isso. Você só tem uma USB-C no iPad, né? Até guardei no iPad aqui na capinha dele, ó. Vou tirar aqui de novo da capinha.
Porque no caso do iPad, gente, você quer pegar e conectar um dispositivo, beleza. Tem aqui, ó, vou até destravar meu iPad aqui. Eu tenho aqui um SSD, por exemplo. Eu consigo ligar o meu SSD no meu iPad. Ele tem aqui uma entrada USB-C. Mas aí depois que eu ligo isso, ó, acabou, não tem mais entrada. Como é que faz? Ó? Eu consigo inclusive ler o SSD aqui, tá? É bem legal, ó, que meu SSD ele aparece aqui, ó. Ó que bacana. E aí todos os dados do SSD estão aqui. Mas se eu quero conectar mais coisas no meu iPad, eu tenho que vir aqui e conectar um hub. Eu nem tenho agora aqui um hub tão fácil. Quero conectar um cartão de memória, tenho que vir aqui conectar outro hub para o cartão de memória. Então, tem essas limitações, sabe? Também dá para espelhar a tela do iPad em um monitor externo. Olha só esse take que eu fiz aí, espelhando a tela do iPad, mas ele só espelha a tela. Eu não consigo estender a tela do iPad para outro monitor. Se eu quiser fazer isso, só em alguns aplicativos específicos ou se eu tiver o iPad Air ou superior. No caso do iPad 11, só vai conseguir estender a tela se for um aplicativo de jogo, por exemplo, no caso do GeForce Now ou do Steam Link, olha só, eu jogando um CS com o iPad, né? Aí dá. Ou no caso da Netflix também, então alguns aplicativos de streaming, quando você conecta ele no monitor externo, você consegue estender a tela dele e mostrar a tela inteira no monitor externo. Mas quando você está usando ali no modo normal, ele só espelha a tela dele, então não fica na resolução da tela que você está usando. Então tem esse ponto negativo, enquanto o computador fica, né? Tem esse outro ponto também. Questão de volume e som, acho que isso é importante para quem vai comprar para ver conteúdo. Cara, para ver conteúdo o iPad é simplesmente muito superior, porque a tela é muito melhor do que a tela do notebook, tá? Então mesmo olhando aqui de lado, a tela do iPad não distorce, já do notebook, olha isso. Vai distorcendo, o brilho do iPad é muito melhor e o som do iPad é melhor, porque a gente tem também 4 saídas de som aqui, né? É um alto-falante estéreo. Eu vou colocar agora uma música aqui para vocês terem uma noção de comparação. É claro que vocês não vão ter toda a noção, né? Porque tá o meu microfone aqui, né? Mas é mais ou menos pra vocês verem o volume, tá? Então, ó. O volume do iPad é bem legal, então por ter o alto-falante dos dois lados, né, você tem uma imersão bem bacana. E agora o do notebook. Vou aumentar aqui o volume. É alto também, tá? Vou falar pra vocês, eu acho que o do notebook é até mais alto que o do iPad, mas eu acho que o do iPad ainda tem uma qualidade melhor do som, tá? Mas é isso, bora voltar pro estúdio. E como vocês viram, eu não preciso, no caso do iPad, dessa capinha, né? Eu posso conectar um outro teclado e mouse Bluetooth, montar um setup completo. Eu mesmo tava trabalhando esses dias fazendo o thumbnail do canal, usando ele com teclado e mouse, que não era esse daqui, né? Um teclado e mouse de PC normal, e cara, funcionou perfeitamente. Olha, de verdade, os dois são muito bons. Eu só abriria a mão do iPad, nesse caso, para ir em um notebook barato como o Asus VivoBook, se eu precisasse do Windows por algum motivo. Eu preciso de algum aplicativo específico para Windows. Do contrário, o iPad é muito bom e vai te satisfazer muito. Se você quer ainda assim um notebook, eu recomendo muito daí você ir para um Lenovo Slim 3. Dá uma olhada quanto está custando hoje um Lenovo Slim 3. Esse sim já é um notebook bem mais interessante, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, porque ele é bem mais forte do que o iPad, você vai conseguir jogar jogos com ele, inclusive, ele aceita upgrade, a tela é boa, aí é outro caso, tá? Mas ele também é mais caro do que o iPad. Bom, o link dos dois está aqui na descrição, deixa o like, se inscreve no canal, se quer ver outro comparativo aqui, por favor, comenta aqui embaixo e me diz qual dos dois que você escolheria. Se curtiu o vídeo, eu curti. Você curtiu? Eu achei legal. Bom, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou! Eu vou tentar trocar a cor dessa capinha, hein?